convidar aqui novamente os nossos palestrantes ao palco, Rafael Roseira, da Vale, Igor Miglio e Ronaldo Gama, da TISafe, e novamente o Abílio Branco, da Thales, para que possam conduzir conosco as respostas às perguntas que os senhores e as senhoras trarão. E quem fará a mediação deste momento conosco é o CFO e fundador da TISafe, Tiago Branquinho. Agradeço ao Félix pela nova atribuição. Gostei do upgrade, hein? De CTO para CFO foi ótimo. Acho que agora eu fiquei bem. Cadê os outros dois? Ronaldo? Igor? Vamos lá. Bom, enquanto eles chegam, eu vou pedir para o Rafael falar para a gente... Desculpa, antes de eu perguntar, alguém quer fazer alguma pergunta já? Aqui. Tomara que seja a mesma pergunta que a minha. Bom dia. Rafael, na sua apresentação ali você mostrou que teve um momento que vocês juntaram um time de TI e automação num departamento de tecnologia, né? Muito semelhante do que a gente também fez, mas aí me ficou uma dúvida. Veio toda a estrutura de automação, né, de TA ali que você mostrou, veio junto? Ou veio só uma parte que atende essa parte de cibersegurança, né? Ou se a parte, sei lá, rotineira de manutenção continua na estrutura de cada site, né? De cada operação, cada fábrica de vocês. Legal, entendi. Entendi a pergunta. Ali lá no modelo Pardoe, né? A gente tem lá as camadas do 0 a 3, e aí os times de automação, como a gente tem estruturado na empresa, essa função automação, eles cuidam, né, de toda a operação ali da camada 3, camada 2, camada 1, mais ou menos, em linhas gerais, para ali no 1. E lá para a camada 0, a gente tem uns times chamados instrumentação, né, pelo menos assim que funciona lá na Vale. Então, o que veio na integração foram foram os times de automação, e aí tudo, né, tanto engenharia de manutenção, a operação, o dia a dia, a rotina das camadas 3, 2, 1 ali que é esse time de automação, como a gente chama, instrumentação não, né? Em linhas gerais foi isso. A gente tem algumas particularidades, né? Alguns times que, com relação à dispersão geográfica, aí o recorte foi um pouco diferente, mas aí é exceção. Em geral é isso aí, todo o time de automação que cuida ali, tanto da camada 3, toda a parte, né, de MES, toda a parte os serviços de suporte, né, da automação, Active Directory, servidores das mais diversas funções, supervisório, né, PLC. Então, todo o time que cuida disso veio na integração, instrumentação não. Bom dia, pessoal. Primeiro, parabéns aí pelas apresentações. Minha pergunta vai para o Rafael também. Eu vou colar aqui das minhas anotações, tá? Que eu anotei para não esquecer. Fez até anotação. Bom, eu achei super interessante, principalmente a parte final ali da sua apresentação, que você fala sobre gestão de riscos associados a projetos, né, para priorização. Minha dúvida você mencionou ali que os projetos eles devem estar sistematicamente associados aos riscos, né? Isso é feito em alguma ferramenta atualmente, esse gerenciamento de riscos? E uma segunda pergunta quem é responsável por fazer essa avaliação? É o próprio gestor do projeto ou existe algum tipo de comitê de avaliação? Legal, entendido. Quando eu digo relacionamento sistemático, sim, os riscos precisam estar formalmente registrados na nossa plataforma de riscos GRC. É uma plataforma que cobre tanto a parte de gestão de riscos corporativos, cobre também uma parte dos riscos operacionais. A gente, nesse mundo do operacional, a gente segue uma metodologia chamada HIRA, né? Hazard Identification Risk Assessment. Na Vale existem várias outras metodologias de riscos operacionais que não estão nessa plataforma GRC, como, por exemplo, análise de risco de trabalho, RASOP, e outras, LOPA e outras mais. É um mundo bem chão de fábrica, que não está nessa plataforma. Então, a gente tem os riscos corporativos, né? Cyber, financeiro, marketing,
recursos humanos, suprimentos, tem essa parte nessa plataforma de GRC, tem essa parte de riscos operacionais, uma metodologia específica. A gente tem também auditoria, né, e controles internos. Todo esse mundo roda nessa ferramenta GRC. E então, quando a gente tem hoje um projeto de tecnologia, né, um projeto de tecnologia que atende tanto a tecnologia, por exemplo, um projeto de nuvem, um projeto de um novo sistema, um projeto de infraestrutura, de tecnologia, e também aqueles projetos da operação. Então, eu vou ter lá no chão de fábrica, vou ter algum tipo de projeto que tem um componente, ou um projeto com cunho tecnológico que vai ser executado pela tecnologia. Então, para esse escopo de projetos, a gente pergunta, é um projeto que você, dono do projeto, você, líder de projeto, você está dizendo que reduz risco? Então, qual é o risco? Vamos lá, vamos abrir o sistema aqui e me mostra qual é o risco. Né? Do ano passado para cá, a gente está vivendo esse primeiro movimento, esse primeiro choque. São constantes as situações onde o pessoal pergunta, tá, mas não faço a menor ideia que ambiente é esse que você está me mostrando. Então, a retroalimentação que a gente está criando ali. Então, se você, líder de projeto, está criando um projeto que se diz, né, que vislumbra a redução de risco, tem que estar aqui no nosso mapa. Então, a partir daquele momento, o nosso próprio time, ou pontos focais, né, a gente tem uma certa pulverização de pontos focais de especialistas de riscos junto a esses times, né, nas pontas. Então, alguns de nós dá um suporte ali para aquele líder de projeto para identificar. De fato, tá aqui, acabei de identificar, esse meu projeto está atuando nesse risco aqui específico. Então, nesse momento, a gente vive isso e a gente já vislumbra que, em breve, a coisa vai vir já um pouquinho mais redonda, que o líder de projeto, ao receber um projeto, ele mesmo vai correr atrás, ele já sabe que ele vai estar precisando ligar com o projeto, ele mesmo vai questionar ali o business. Beleza, você está querendo um projeto, mas é para quê? É para reduzir risco? Qual é o risco? Então, essa retroalimentação, a gente imagina que ela vai ser cada vez mais suave. Respondi a pergunta? Tudo bem? Boa tarde. Minha pergunta é para o Rafael também. Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desafio que vocês tiveram no momento que vocês decidiram integrar isso. Eu, particularmente, fiz parte disso na época, em 2019, 2020, e eu lembro bem, e era difícil você... Primeiro foi difícil integrar a galera de automação, trazer para esse mundo da TI, e aquela preocupação de todo mundo vai integrar, então eu vou perder meu emprego, e eu lembro dessa situação, e da resistência do pessoal com a quantidade de processo que a TI trazia para dentro desse mundo de automação. Então, implementar esses processos todos dentro da automação não foi fácil. Eu queria que você falasse um pouquinho aí como que foi a sua experiência para conscientizar o pessoal disso, de trazer eles para o lado, né, da TI ali para poder integrar e tudo mais. Acho que você fez uma pergunta e já respondeu ela, né? Então, não foi fácil. Realmente não foi fácil. E eu acho que assim, o principal elemento que não é nenhuma surpresa, foram as pessoas, né? Então, é isso aí. Primeiro movimento, da primeira notícia, né, da integração, a gente começa a ver, então, um movimento de bastante resistência, muito aliado à incerteza do futuro. Então, assim, houve, de fato, a gente não pode... eu não posso dizer que a integração ela foi super equiparada, né? Foram duas coisas que se uniram e criou-se de uma forma bastante independente uma terceira coisa. Não, houve de fato uma integração dos times de automação na TI. A TI ficou lá estática, digamos assim, ela quem recebe, ela quem comanda um pouco a coisa. Houve de fato esse movimento. Né? Então, os times de automação que estão agora saindo da sua inércia e estão entrando agora dentro de um mundo desconhecido, mundo da TI, então a gente realmente viu bastante preocupação quanto a como é que vai ser no futuro, será que eu vou manter meu emprego, quem vai ser meu novo gerente, será que um cara gente boa ou não, como é que funciona lá as rotinas nessa nova diretoria. Então, assim, a gente acompanhou bastante esse tipo de preocupação.
Eu posso dizer que rapidamente a gente viu essa preocupação se dissipar quando a gente começou a ver algumas movimentações, pessoas, por exemplo, que estavam na mesma posição durante muitos anos, ao integrar, viu que agora tinha uma área, por exemplo, de infraestrutura ou de telecomunicações, e com um mundo especializado em um assunto que a pessoa gostava, ela conseguiu fazer uma migração de posição. A gente viu várias situações de pessoas sendo promovidas, né? Eu acho que isso foi bastante positivo para tirar essa primeira carga de preocupação com o futuro, né? Todo mundo, né, depois de um certo tempo, viu que essa nova diretoria integrada não era nenhum bicho de 7 cabeças, né? Não tinha nenhum comedor de criancinhas ali na jogada, estava todo mundo bastante positivo na integração. Então, a coisa já deu realmente uma arrefecida. E, como eu mostrei na apresentação, né, que foi um movimento que durou ali 2, 3 anos, realmente a parte que permanece ativa durante uma maior parte do tempo são as questões operacionais, né? Por exemplo, eu dei o exemplo do Vulnerability Management, né? Minhas amigas de Vulnerability Management estão aqui na plateia. Cara, é um processo que os times de OT não faziam, simplesmente não faziam, né? Rodar Tenable, relatório, correção de vulnerabilidade, CVE, tudo isso é um mundo novo para a galera. Então, assim, o que, de fato, permaneceu mais tempo nesse processo foi exatamente colocar esses processos para rodar. Backup, cada um fazia backup de um jeito, né? Tinham operações menos maduras, faziam backup ali no HDzinho externo, botava na gaveta. Agora não, agora o backup é feito com a ferramenta oficial da empresa, que precisou, durante um certo tempo, ser implantado ali naquela operação, né? E não tem conectividade, vamos ter que conseguir conectividade. Então, assim, uma boa parte, durante todo o tempo da integração, o que a gente viu foram essas batalhas para fazer os processos padronizados serem inseridos, né, na rotina. Então, primeiro momento, questão de pessoas bastante ativo. A gente realmente viu a coisa se diluindo rapidamente, né, com 2, 3 meses de integração, começando a aparecer os primeiros promoções e tal, a galera falou, pô, realmente parece que é um movimento bacana. E aí, a parte mais longo prazo, os processos sendo implantados. Bom dia. Ainda falando um pouquinho dessa questão de sinergia entre os times de TI e TA, eu entendo que esses times estão abaixo da mesma diretoria agora, mas no dia a dia, né, os analistas que atuam no ambiente da TI, eles acabam atuando também no ambiente da TA e vice-versa. Por exemplo, o analista que cuida ali da parte de correio ou vai dar um suporte ao usuário é o mesmo que configura uma regra de falha ou de uma comunicação com um servidor com o PC, enfim. Ou ainda isso está dividido na estrutura? Nessa estrutura integrada, no final das contas, não é a mesma pessoa, simplesmente por questão de carga de trabalho, né? Então, de fato, uma pessoa que está cuidando lá do correio corporativo, ele já tem trabalho suficiente para mais de uma pessoa, então ele acaba ficando específico ali. Mas, para dar um pouco do panorama para a sua resposta, é o mesmo time, é literalmente o mesmo time. Mesmo time de telecom, de infraestrutura, o time, por exemplo, que a gente chama de host, né? Time de servidores. É o mesmo time da pessoa que cuida do hosting on-premise, mesmo time, né? Da pessoa que cuida do hosting on-premise do nosso data center corporativo, é o time que cuida da infra de nuvem e do time que cuida do servidor de uma operação lá no norte do país, que está num data center pequeno lá, é o mesmo time. Por questões até de dispersão geográfica e de especialização, como é que eu posso dizer, de carga de trabalho, são pessoas diferentes, mas é o mesmo time. Eles começam a operar nesse modelo integrado, seguindo os mesmos documentos normativos, né, os mesmos políticas, os mesmos processos.
Minha vez, então. Mais alguém? Eu vou deixar o Rafael descansar um pouquinho, tá? Mas depois eu volto com você. Abílio, fala um pouco da história aqui. Há 20 anos, quando a gente chegava num cliente, falava, vamos criptografar isso aqui, poxa, vai ser importante para você. O pessoal morria de medo. Eu vou criptografar meus dados, nunca mais vou ver se der um problema. Qual mensagem de paz e esperança você pode passar para o pessoal para falar sobre a segurança da criptografia hoje? Pô, tava bom, mantém ali com... Tô brincando. Então, na verdade, ainda tem, né? Tanto é que quando a gente fala... Eu normalmente chego nos lugares e provavelmente para vocês aqui, acho que todo mundo tem a consciência, tem comitê de gestão de risco, tem comitê de vazamento, enfim, para evitar vazamento, tem um monte de ações LGPD, falando como um todo, para proteger o dado. Mas a gente é líder isolado. Aí você vai falar da Thales, pouca gente conhece. Por quê? Porque vai ter que criptografar o dado. Criptografar o dado não quero nem conhecer, não vou correr atrás. Então, é um tema crítico que a gente ainda encontra e o que a gente tem feito, né? Vou trazer um caso de uso de um banco. A gente implementou a solução para proteção contra ransomware, testou, ela não é intrusiva, como eu falei, mas a gente não ativou a criptografia ainda no primeiro momento, começa a ativar nas operadoras, enfim. Então, mas já tem gente, por exemplo, a Functional Corp do segmento, por exemplo, é do segmento de saúde, mas ela já está usando a criptografia para ganhar negócio. Ou seja, ela vende serviços de saúde, por exemplo, você vai na farmácia ali, você compra sempre lá, tem um benefício, então ela faz gestão para vários, e hoje nos contratos ela tem um diferencial, que os dados já estão anonimizados. Então, o que eu digo, trago como resposta a solução da Thales ela é integrada, a gente tem os grandes bancos mundiais utilizando as nossas soluções há anos e não tem grandes problemas. Por quê? Você tem ali um HSM Next Generation, porque eu mostrei o HSM de certificação digital, ele é mais engessado, é para aquele fim específico, mas quando a gente fala da plataforma CipherTrust, ele não faz só isso, ele gera log, ele monitora comportamento, etc. E as chaves estão armazenadas no HSM certificado, com backup. A gente nunca teve um caso de dizer que perdeu a chave ou que é o contrário. Então, você tem toda uma segurança ali, e é simples hoje também. A gente fica falando, depois que você configura, quando a gente chama de criptografia transparente, que é um dos módulos, só vai saber que está criptografado quem não deveria acessar o dado. Então, se um administrador for lá tentar acessar o dado, ele vai acessar o dado, mas se ele tentar abrir, ele vai ver que está cifrado. Mas o usuário tradicional que deveria ter acesso ao dado não vai nem perceber, porque ele tem automaticamente acesso à chave de criptografia, consome, em média, menos de 3% de performance. Aí depende, né? Eu falo em média porque cada caso é um caso, não adianta você vir aqui e falar, é isso, mas em linhas gerais é isso. Então, o que eu dou de conforto o que eu diria não necessariamente para o ambiente de OT, onde a disponibilidade é principal, e depois a integridade. Então, por isso que eu falei muito mais de usar soluções monitorando e garantindo a integridade do que propriamente gerando a confidencialidade que seria a criptografia, que é o pilar mais de baixo. A gente consegue fazer isso também. Mas, olhando que a gente está falando de tecnologia tradicional, TI com OT, TI com TO, está integrando, e que eu acho que cada vez mais vai acontecer isso, né? A minha apresentação foi um pouco sobre isso, né? De como a gente criar os perímetros ali de integração. Proteger o dado não é opcional. Às vezes as pessoas perguntam de inteligência artificial. Se a gente disponibiliza menos dado, se a gente protege melhor o dado, a inteligência vai saber menos da gente, etc. Então, assim, a consciência de proteger o dado, de guardar o dado, a gente tem que quebrar esse paradigma, porque o risco é muito maior de não proteger o dado do que o risco de você eventualmente perder um dado. Perfeito. Para Billy de novo, vamos sabatiná-lo agora. Cara, vê só, sobre tua plataforma do CipherTrust, né, aí eu achei bem interessante. Só queria tirar uma dúvida sobre se eu quiser fazer uma configuração, ele faz aquela cópia, digamos assim, da configuração, né, aquela imagem. Se eu quiser fazer uma configuração para alterar novamente ali o equipamento, né, como é que isso funcionaria? Eu iria desabilitar o equipamento para depois habilitar novamente?
Não, boa, ótima pergunta. Obrigado. Na verdade, a gente costuma dizer, né, trazendo um pouco também para o mundo corporativo, onde a gente fala de segregação de função, né, de infraestrutura, segurança, OT, segurança, lógico, integrando, mas cada um com a sua responsabilidade. Hoje em dia a gente vê que o dado está saindo ali, está ganhando vida no tripé da segurança da informação, né? Pessoas, processos, tecnologia, o dado está ganhando uma importância ali. Então a gente fala muito que a plataforma CipherTrust, ela segmenta o controle do dado. Não é mais o administrador do sistema, o administrador, ele continua tendo os privilégios administrativos, não perde nada. Ele consegue, você pode, por exemplo, na plataforma permitir que ele apague um arquivo, porque apagar um arquivo pode ser uma atividade administrativa, mas se ele tentar abrir o arquivo, ele vai ver um arquivo cifrado. Um exemplo. E eu estou falando de arquivo, mas isso se estende. Mas a sua pergunta é só você ir na plataforma e dar o acesso. Eu quero que aquele usuário, administrador, o grupo domain admins, enfim, ou da estrutura de diretório que você tem, enfim, não interessa. Aquele grupo ali vai passar a ter acesso naquele período, depois eu tiro. Enfim, você não precisa remover todo o sistema, parar para você mudar uma configuração ali, permitir criar um novo baseline, fazer uma ação no momento controlado de janela, coisas assim. Bom, Thiago, você quer tentar perguntar antes? Manda ver. Só vou pedir para que o próximo class, isso aqui seja uma mesinha de pinball, sabe qual é? Que eu posso ficar aqui enquanto vocês fazem as perguntas, posso ficar aqui. Bom dia, meu nome é Lamir. A pergunta vai para o Rafael. Primeiro, parabéns também pela apresentação, né? Bom, eu queria só perguntar, Rafael, não sei se isso é um desafio no seu caso, mas falar um pouco da experiência para, basicamente, 2 problemas, né? Se é que eles existem, né, no caso. Primeiro, na apresentação da mitigação do problema, da solução dos problemas, para a resolução dos riscos, se cai em caso onde a solução não exatamente está sob a gestão de TI e de TO. Né? E aí um pouco de como é que você resolve esse problema. E o segundo desafio, pelo que eu entendi da apresentação, também, de certo modo, algumas fases da análise, ela aconteceu remotamente. Como é que você garante a qualidade, né, da informação, se esse controle existe ou não? Legal, isso. Entendi a pergunta. Bem, na parte do risco, né, com relação às ações, a gente não costuma ter muitos problemas, muitas faltas de controle, muitos planos de ação que saem desse nosso escopo IT/OT, no nosso caso, integrados, né? São poucos, até porque o próprio desenho do risco, a partir do risco, e na nossa metodologia, né, os controles são plugados no risco. Então, o risco é um problema e a gente reduz esse problema, esse eventual problema com os controles. Então, existe essa hierarquia, né? Risco com seus controles. A gente, desde o começo, a gente desenha os riscos e os controles respeitando o escopo de trabalho. Então, por exemplo, um debate que surgiu lá no começo da nossa jornada. Vou criar um risco de parada de uma operação. Se eu for exercitar essa minha frase, esse meu statement aqui, esse meu escopo, dessa forma como eu falei, eu vou pegar todos os possíveis problemas relacionados que podem causar parada da operação. E aí, naturalmente, eu cairia em vários possíveis problemas que não são da tecnologia, IT e OT. Então, logo do começo, a gente deu uma restringida. Então nosso risco é a parada da operação devido a um incidente de cibersegurança. E aí a gente até fez também um debate bastante grande sobre o conceito de cibersegurança. A gente usa bastante o termo cibersegurança. Isso parece uma besteira, mas faz bastante relevância no dia a dia. Porque cibersegurança é um termo sexy, é um termo cool, trendy, né? Quando a gente fala segurança da informação, a pessoa fala, tá bom. Quando fala cibersegurança, né? Beleza. Tecnicamente falando, cibersegurança, você pode falar, não, mas cibersegurança é só o digital, coisa e tal. Então, a gente cria as nossas padronizações, os nossos conceitos. Então,
no nome do nosso risco, lá no escopo do nosso risco, é parada da operação por causa de cibersegurança, porque é sexy, e cibersegurança também pega controle de segurança física, que era uma dúvida nossa. Vamos cobrir isso, sim ou não? Como no nosso ambiente não tinha mais ninguém cuidando, né, de ar-condicionado, sistema de combate a incêndio, CFTV ali do data center e controle de acesso físico, né, para entrar no data center, coisa e tal, a gente falou, não, vamos botar isso dentro do nosso escopo também. Então, assim, desde o começo, a gente vai moldando, a gente moldou os riscos para ficar dentro do nosso território. Por exemplo, a gente logo definiu que a instrumentação, como eu respondia mais cedo, né, instrumentação não estaria dentro do nosso escopo. E os controles, mesma coisa. Então, os controles eles vão até aonde a gente está definindo ali. Inclusive, temos, de vez em quando, alguns problemas, né, algumas auditorias. A nossa terceira camada, auditoria, ela quer ver, por exemplo, o antivírus de todo o ambiente e a gente tem que explicar para eles, não, mas olha só, o nosso risco ele para aqui. Em algumas operações nossas, a gente acaba tendo um servidor que não é de IT ou OT, é de um terceiro time que, pela nossa colcha de retalhos, a gente definiu que não estaria no time de IT ou OT, era um terceiro time, e lá foi encontrado um problema. Então, a auditoria pega uma situação dessa, a gente, temos que organizar a casa, vamos estender o nosso risco para abraçar aquilo, ou então a gente pega esse servidor e a gente pluga em um outro risco que já está lá fora do nosso escopo. Então, assim, na nossa rotina, a gente não tem muitos problemas transbordando, né? Muitas ações transbordando para fora do nosso universo. De vez em quando aparecem coisas como essa que eu citei, que a gente precisa jogar a luz e fortalecer o que um termo bacana também que surgiu na nossa integração, é o conceito de limite de bateria, né? Limite de bateria tem a ver com as guerras medievais, onde um exército tinha que medir até onde ele conseguia atacar. Se o limite de bateria de um atacante fosse maior do que o limite de bateria do exército, ao contrário, ele tinha uma vantagem, porque ele podia ficar fora do ataque do atacante, porém ele atacando. Então, é um conceito de guerra medieval que tem a ver nesse conceito de integração de até onde eu vou, né? Meu limite de bateria, eu cuido disso, daquilo aqui. Aquilo ali já está fora. Então, a gente manteve bastante. Tu fez outra pergunta que eu esqueci. A segunda pergunta. Sobre o desafio do acesso remoto, parte do processo. Né? Processment, né? Processment. Legal. Certamente, a gente perde bastante coisa, né? Quando a gente faz o acesso remoto, é um trabalho, primeiro, que é mais chato. Vocês lembram que a gente fez o acesso remoto lá com o time da Ásia? Então, aí é um assessment já em inglês, que a gente já fica mais dificultado, e com os asiáticos falando inglês, né? Dificulta também. Então, assim, certamente uma relação muito mais prejudicada, mas a gente se dedicou lá para fazer o nosso script e a gente conseguiu. Nesses assessments, a gente naturalmente não fez muitos pentests. Em Oman, por exemplo, a gente até fez, né? A gente queria testar lá especificamente uma questão. A gente tinha a crença que era mais facilitado a gente pular da rede corporativa para a rede de automação por causa de uma falha específica que a gente identificou. Aí a gente, mesmo daqui, a gente testou isso. Dá para fazer, é um pouco mais prejudicado. E, assim, no nosso assessment, só para lembrar, a gente não tirando ali o pentest é uma análise co-irmã, mas o pentest ele não vai checar todos os controles que eu perguntei para o cara. São trabalhos diferentes, né? Primeiro eu vou fazer meu checklist, você tem antivírus, você tem DMZ, você faz patching, babá, e aqui está rolando o meu pentest. Muitas vezes eu consigo fazer a ponte. Acabei de identificar aqui uma vulnerabilidade que me permitiu um ataque, isso quer dizer que o seu processo de vulnerabilidade está frágil. Claro, mas existe muitas coisas aqui na análise checklist que não vai ser coberto no pentest e vice-versa. Então, análise que tem um conjunto interseção, mas também tem coisas fora, né? Então, dá para fazer tudo. É um pouco mais prejudicado, mas dá para fazer também.
Perfeito. Não, e o microfone já foi cortado da plateia porque o nosso tempo acabou aqui. Porém eu tenho uma pergunta que eu quero fazer, que é a seguinte. Para cada 1000 linhas de código, isso é um estudo da Carnegie Mellon bem antigo, para cada 1000 linhas de código você tem cerca de 200 bugs. Ou seja, para cada bug você tem a possibilidade de ter uma exploração, muitas vezes por buffer overflow, e isso significa que as vulnerabilidades estão ali, basta a gente sair para encontrá-las. E aí eu queria pedir para o Ronaldo e para o Igor comentarem um pouco sobre isso, mas antes eu queria ouvir o Rafael no seguinte: como é que vocês lidam, como é que foi essa questão do ciclo de vida de ativos que vocês têm com relação a esse controle de vulnerabilidade? Como é que vocês hoje lidam com isso? Porque vocês encurtaram o tempo de vida dos ativos intencionalmente, como é que vocês estão fazendo isso? Vocês têm uns ativos lá, tipo aqueles caminhões com 3 GPS e tal, como é que vocês estão lidando com isso? Porque você não pode trocar esse negócio assim, né? Legal. Nessa gestão de ativo, vou ser sincero, Thiago, que a gente não cai tanto no nível de linha de código, né? Isso a gente não chega tanto para isso. A gente tem os processos de análise das aplicações desenvolvidas, mas é um processo, eu diria que, apartado. Quando a gente fala da análise do ciclo de vida, um item que eu citei, né, é a gente trazer aquele componente do risco que a gente já montou ao longo de toda essa jornada que eu mostrei. Então, hoje, o time lá, por exemplo, do supervisório, né, lá da operação. O meu supervisório, ele faz parte de um risco que já está pronto, já está na prateleira. Então, a galera entende qual é o risco e traz isso para dentro do ciclo de vida. Estamos até hoje debatendo se gestão de vulnerabilidade, que está dentro do risco, ele deveria ganhar uma prioridade um pouco maior, ele ser retirado do risco e ganhar um ponto de destaque maior. E aí, lá no meu ciclo de vida, na minha calculadora do ciclo de vida, onde hoje eu tenho o risco, de repente a gente insere uma outra linha que é vulnerabilidade. O link com vulnerabilidade já está feito, porque a vulnerabilidade afeta o risco e risco está lá dentro. Mas a gente entende que em algumas situações, se a minha vulnerabilidade melhorar muito ou piorar muito, ela vai afetar o ciclo de vida do ativo ali pouco. E a gente queria que, em particular, é um caso bem específico, que gestão de vulnerabilidade no ciclo de vida ele pudesse ser mais gritante. Então, isso a gente está hoje melhorando um pouco mais ainda. Legal. Vocês têm algum comentário aí? Ronaldo, Igor? Tudo bem, pessoal? Só comentar um pouco a respeito dessa questão. Eu vou falar um pouco mais aqui do dark side, tá? Da parte dos ataques em si. Eu venho da parte da ofensiva, né? Eu comecei a trabalhar depois de um tempo dentro dessa parte mais defensiva, com solução e tudo mais. E como que isso é para essa parte ofensiva? Muito desses ataques que acontecem hoje em dia, geralmente eles vêm através de um terceiro, tá? A gente trabalha numa larga escala de análise de código, te falando como um especialista dessa parte de pen test. Você trabalha com uma larga escala de verificação do código, né? Da onde você vai conseguir aplicar, aonde vai ser o seu melhor vetor para poder chegar até o seu destino, né? E, geralmente, as indústrias e empresas que utilizam de soluções, né, vai tornar isso mais difícil para você, né? E você abusa de terceiros. Você abusa de um terceiro que acaba tendo uma implementação, ou você acaba abusando de alguma deficiência que esse terceiro tenha dentro de alguma execução de um processo que ele executa lá dentro, né? E você faz realmente isso que o Thiago falou, você faz essa exploração, né? Você verifica esse hard coding que ele tem, né? E dentro dessa exploração você acaba abusando de algumas questões, né? Você faz um spoofing da rede, você faz um spoofing depois do que ele está contemplando lá dentro, sobre o que ele está atuando, e você vai ganhando esse acesso, né? Bypassando as diversas camadas. Você se autentica como um usuário, terceiro, e aí o resto é fácil, depois dessa etapa, né? Que também é bem complicada. Mas não por se tratar de um sistema em si, pelo sistema de TO ser legado e tudo mais, não quer dizer que vai ser fácil, tá? Muitas vezes você precisa de um estudo muito grande dentro do tipo de código que ele é buildado para você conseguir interferir ou implementar alguma alteração do que já está existente, né? Mesclando a informação que ainda sai para os controladores, né?
que no caso Firewall, IDS e tudo mais, que acaba gerenciando a sua rede, fazendo a gestão dela num total. Então, esses grupos se especializam muito nisso. Quanto melhor e quanto mais profundo uma análise de código for feita, maior pode ser ali a sua vertente para esse ataque bem sucedido. Bom, gente, para falar na questão de mitigação, nessa questão de código, né? Por isso que é muito importante uma coisa que eu falei no final da minha apresentação, que é você conhecer a sua planta em relação até à questão de vulnerabilidade. Você ter uma boa noção do que você tem na sua planta e você está muito próximo ali das informações do fornecedor. Eu tenho uma máquina HP específica para determinada coisa, então estar sempre ali com os comunicados da HP ali em relação à vulnerabilidade é muito importante, porque muitas das vezes numa comunicação de e-mail você pega um reporte de uma vulnerabilidade muito perigosa, que pode impactar no seu serviço. Então, você ter uma familiaridade com o seu equipamento, com a sua planta, e saber o que você tem em cada equipamento ali, conhecer os sistemas, os softwares, e você está sempre se atualizando, e sempre entendendo onde está a vulnerabilidade e, na medida possível, como eu falei no final, a gente está sempre buscando atualização. A atualização não é possível? Então, vamos tentar controles compensatórios, ali, criar uma micro-rede em volta. Então, é muito por aí. Mas, para isso, para você conseguir fazer uma boa gestão de segurança, você precisa estar conhecendo muito bem o que você tem na sua planta. E, pegando o gancho do que ele falou de acesso de terceiro, isso é muito importante, o controle de acesso está bem ali, enxuto, bem controlado mesmo, né? Você, um terceiro saiu, tem que buscar ali, cortar aquele acesso, aquela coisa ali. O controle de acesso tem que estar estritamente para quem precisa acessar, e ninguém mais além. Okay? Beleza. Pessoal, vou encerrar por aqui, vou chamar o Félix para poder salvar, mas enquanto ele não chega, eu vou deixar gravado no vídeo aqui. Carol, próxima classe, pinball aqui na mesa, hein?